A história de Violet Jessop é uma das mais fascinantes e improváveis do século XX, um testemunho vivo da resiliência humana diante de catástrofes marítimas sem precedentes. Nascida em 1887 na Argentina, filha de imigrantes irlandeses, Violeta Constance Jessop, carinhosamente chamada de Miss Inafundável, não era apenas uma testemunha ocular de dois dos mais famosos naufrágios da história, o Titanic e o Britannic, mas uma sobrevivente em ambos. Sua vida entrelaçada com a Era de Ouro e o declínio dos grandes transatlânticos parece desafiar a própria estatística. A infância de Violet foi marcada por desafios. Ainda criança, sobreviveu a um caso grave de tuberculose, o que levou seu médico a declarar que ela não viveria muito. Contudo, essa previsão sombria não se cumpriu, e essa primeira luta contra a morte parecia prenunciar uma vida inteira de escapadas milagrosas. Após a morte de seu pai e a deterioração financeira da família, Violet mudou-se para a Grã-Bretanha com sua mãe e irmãos. Foi lá que ela, seguindo os passos de sua mãe, decidiu buscar emprego no mar. Aos 21 anos, começou sua carreira como camareira a bordo de navios, uma profissão que na época era dominada por homens. O primeiro navio de grande importância em sua carreira foi o RMS Olympic, o carro-chefe da White Star Line. Lançado em 1911, o Olympic era, na época, o maior e mais luxuoso navio do mundo, o orgulho de uma era onde a competição marítima era feroz. Violet gostava do trabalho, apesar da exigência e dos baixos salários. No entanto, sua experiência a bordo do Olympic seria o primeiro prenúncio de sua extraordinária sorte ou azar. Em setembro de 1911, o Olympic se envolveu em uma colisão com o cruzador de guerra britânico HMS Rock. Embora ambos os navios tenham sofrido danos significativos, o Olympic conseguiu retornar ao porto por conta própria e ninguém se feriu gravemente. Violet Jessop estava a bordo e testemunhou a violência da colisão e a gestão da crise, uma experiência que seria tristemente útil no ano seguinte. Em abril de 1912, Violet foi transferida para o RMS Titanic, o segundo navio da classe Olympic, recém-saído do estaleiro e anunciado como inafundável. A bordo ela trabalhou como camareira de primeira classe, cuidando dos passageiros mais ricos da viagem inaugural. O luxo e a grandeza do navio eram incomparáveis. Violet inicialmente não estava ansiosa para a viagem, sentindo um pressentimento, mas foi persuadida por amigos que apontaram o alto salário. Na fatídica noite de 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. Violet, que estava em sua cabine quando o choque ocorreu, foi instruída a ir ao convés para dar o exemplo de calma e tranquilidade aos passageiros, muitos dos quais estavam hesitantes em entrar nos botes solvividas na fria escuridão da noite. Em seu livro de memórias, Violet descreveu a cena com clareza. Ela observou o pânico inicial se transformar em ordem enquanto a tripulação tentava organizar a evacuação. Quando chegou a sua vez, ela foi instruída a entrar no bote solvividas número 16, antes de ser baixada para o oceano gelado. Um oficial atirou em seus braços um bebê enrolado em um cobertor, ordenando que ela cuidasse dele. O bote de Violet passou a noite no mar. Testemunhou o horror da imersão final do Titanic, ouvindo os gritos de centenas de pessoas que lutavam pela vida nas águas gélidas. Na manhã seguinte, ela e os outros sobreviventes foram resgatados pelo RMS Carpathia. A bordo do Carpathia, uma mulher que Violet presumiu ser a mãe do bebê, agarrou o bebê de seus braços e fugiu sem dizer uma palavra. Violet, exausta e em choque, sobreviveu ao naufrágio do Titanic sem ferimentos graves, apenas um caso de estresse e a perda de seus pertences. A maioria das pessoas que sobreviveu ao Titanic teria abandonado a profissão marítima para sempre, mas Violet Jessop não era a maioria. Sua família precisava de seu salário e ela amava o mar. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu e os navios de passageiros da White Star Line foram requisitados para o serviço de guerra, ela se juntou à Cruz Vermelha Britânica como enfermeira voluntária. Em 1916, ela foi designada para o HMHS Britannic, o terceiro e maior navio da classe Olympic. O Britannic, originalmente planejado para ser o navio de passageiros mais luxuoso do mundo, havia sido convertido em um navio hospital. Violet servia a bordo quando, na manhã de 21 de novembro de 1916, o navio atingiu uma mina alemã, ou, segundo algumas teorias, foi torpedeado no mar Egeu. O Britannic afundou muito mais rápido do que o Titanic, levando menos de uma hora para desaparecer sob as ondas. A experiência de Violet no Titanic, no entanto, a preparou para a catástrofe iminente. Ela agiu rapidamente. No entanto, este naufrágio provou ser mais perigoso para ela pessoalmente. Enquanto tentava escapar em um bote salva-vidas, viu o perigo iminente. Em um momento crítico, o bote de Violet foi quase sugado pelas pás da hélice parcialmente submersa do navio,
que ainda giravam. Ela descreveu ter mergulhado de cabeça para fora do bote salva-vidas para escapar do corte iminente das pás gigantes, mas não antes de sofrer um ferimento grave na cabeça que só foi diagnosticado anos depois, como uma fratura no crânio. Mais uma vez ela sobreviveu. Foi puxada para fora da água por outro bote salva-vidas e, junto com outros sobreviventes, levada para a segurança em Caia, na Grécia. O naufrágio do Britannic foi, de certa forma, o mais traumático para Violet. Não só ela viu seu local de trabalho e dezenas de vidas desaparecendo, mas sua própria sobrevivência foi muito mais física e perigosamente alcançada do que no Titanic. Após a guerra, Violet Jessup continuou a trabalhar a White Star Line. Incrivelmente, ela retornou para servir no RMS Olympic, o único navio da classe a completar uma longa e distinta carreira sem afundar. Ela continuou a velejar por décadas, viajando ao redor do mundo. Antes de se aposentar na década de 1950, ela se casou brevemente, mas o casamento não durou, e passou seus anos de aposentadoria criando pássaros e cuidando de seu jardim. A lenda de Miss Inafundável a acompanhou por toda a vida. As pessoas que a conheciam ficavam admiradas com sua sorte e a descreviam como uma mulher calma, profissional e reservada. Ela sempre minimizou sua própria experiência, tratando as catástrofes como meros inconvenientes de sua longa carreira. Violet Jessup morreu em 1971 aos 84 anos, devido a uma insuficiência cardíaca. Ela deixou para trás um conjunto fascinante de memórias Titanic Survivor, publicado postumamente, que detalha sua vida a bordo dos grandes navios e fornece uma perspectiva única, em primeira pessoa dos dois naufrágios mais infames da história. Sua história é mais do que um conto de sorte. É uma meditação sobre a tenacidade do espírito humano. Violet Jessup não apenas sobreviveu a desastres que ceifaram milhares de vidas, mas voltou ao mar repetidamente, enfrentando seu destino com um estoicismo e uma determinação notáveis. Ela não permitiu que a tragédia ditasse sua vida, transformando um acaso de nascença em uma carreira de décadas. A vida de Violet Jessup é um lembrete vívido de que, mesmo nas maiores tragédias, a esperança e a sobrevivência podem às vezes navegar contra todas as probabilidades. Sua jornada permanece um ícone da era oceânica e uma das histórias de sobrevivência mais incríveis já contadas.